prepare o seu coração, porque nós vamos receber então nesse momento a palavra do Senhor, e a pastora Edith vai orar abençoando a pastora Fê. Deus, eu quero neste momento colocar, Filho da pastora Sueli, diante da tua presença. Senhor, eu sei que o coração dela, Pai, já está cheio daquilo que o Senhor tem programado para que nós possamos receber, Pai, nesta hora a porção. Senhor, que essa porção venha mesmo encher o nosso coração. Venha, papai querido, trazer, Pai amado, o alimento, Pai, para a nossa semana. Porque hoje, Pai, é um domingo, e no domingo nós recebemos o alimento para a semana. É a tua palavra, porque muitos não vêm dentro. Então hoje é o dia. Então Deus, vem encher o nosso coração, vem falar conosco, venha tirar toda a distração, Pai. Deus, vem dar entendimento para nós, sabedoria e a graça para tua filha, que não seja ela, mas o Espírito Santo sobre a vida dela, que venha ministrar com graça e sabedoria, em nome de Jesus. Amém. A pastora Edith se dispõe a vir comigo, depois ela não sabe que ela vai trabalhar também, né? Oh, glória a Deus. Estou um pouquinho rouca, mas é muito ar-condicionado, tá? Se eu ficar, não é nada disso, tá? É questão de sinusite, daí não fica, mas não dá para ficar sem o ar, né? A gente acaba, é uma delícia. Ó, quando eu sou convidada para vir pregar, tem duas coisas que acontecem. A primeira é uma alegria que você já sabe que eu declaro o meu amor por vocês sempre, né? Porque é gostoso, cada rostinho, né? A gente vai construindo relacionamento, vai construindo um amor, e isso é de Deus. Porque a gente não tem amor para dar se não for Deus na nossa vida, não é? Então ele vai acostumando nos rostos, vai acostumando. Então, para mim é sempre um prazer, pastor. Muito gostoso estar aqui. A segunda coisa é o temor. A segunda coisa é a agonia. A segunda coisa é a gente fica em aflição, porque a palavra, né, é a responsabilidade de falar aquilo que o Espírito Santo quer para cada um aqui. Porque o Senhor, ele já fala aquilo que cada povo tem que ouvir, não é verdade? Quem crê nisso? Então, o que está feito aqui é para cada coração para esta noite. Nós seguimos um roteiro na igreja, né? Enquanto sede e as outras igrejas nossas, que é um tema que começa este mês, que é sobre a aliança restaurada, vida edificada. Nós vimos já na outra vez que era sobre restauração, sobre unidade. Quem está lembrado da pregação, né? Que foi durante o mês de fevereiro. Então, como já restaurou a aliança, como já reparou todas as brechas aí, agora o tema para o dia de hoje vai ser edificados sobre fundamentos restaurados. Já restaurou nossa vida, o nosso entendimento bíblico, e agora a gente vai ver a edificação. O que é edificar uma coisa? Quando vai fazer uma construção. Edificar, o que seria? Oi? Vai colocando tijolinho, vai colocando, tipo, fazer uma parede, não é? Você vai fazendo crescer algo para que fique completa uma obra. Edificar em nós, espiritualmente, é ir vindo aos cultos, fazendo orações, é aonde que nós vamos crescendo como edifícios de Deus. Nós somos edifícios de Deus. E Ele vai fazendo essa obra em nós. Conforme nós falamos na ceia, se fosse por nós mesmos, a pastora Edith falando, se fosse por nós mesmos, nossos pecados nem adiantava. Se não fosse o amor de Jesus, o sacrifício de Jesus, nós não tínhamos essa liberdade de nos sentirmos sarados, redimidos dos pecados. Amém? Então, eu estou colocando um pouquinho, no começo de pregação sempre é chato, né? Porque a gente não entende muito bem o que vai acontecer, perde um pouco a ideia, volta aqui, mas tenta focar, tenta olhar e prestar atenção no que nós estamos falando. Eu sei que dá um soninho, de vez em quando pode se mexer, para a gente tentar fazer a memória voltar a funcionar, né? Porque é aprendizado.
O nosso momento aqui à noite é aprendizado. Amém? A gente não vem para a igreja senão para outra coisa. Para ouvir a palavra, para adorar o Senhor e para aprender do Senhor. Então nós não temos que esperar mais nada. A gente não veio aqui para bailar, não veio aqui para fazer show, não veio aqui para nada, tipo, vai para algum lugar para assistir alguma coisa. A gente veio para aprender do Senhor, para sermos edificados pela palavra. E para nós entendermos um pouquinho do que é o tema de hoje e a palavra que nós vamos ver hoje, que estará em Mateus 7, de 24 a 27, mais ou menos, mas eu vou falar um pouquinho antes sobre o que no Evangelho de Jesus, no capítulo 5, vou falar um pouquinho do capítulo 6 e o que a gente vai fazer no capítulo 7. Por quê? Jesus, quando ele pregava, vocês lembram que ele atraía multidões? Sempre tinha multidão. Tinha hora que a multidão estava na areia, na praia, e ele tinha que pegar um barquinho no rio e ir lá mais para frente para poder todo mundo falar, ele poder falar e as pessoas verem. Quando nós estamos aqui em cima, não é que a gente quer ser diferente, né, pastor? É que é uma oportunidade de todos poderem enxergar o que acontece. Que se fica tudo aqui embaixo, muita gente lá de trás não vê, não é assim? E quando Jesus ia pregar, ele não tinha um púlpito preparado, ele não tinha microfone. Olha como era difícil. Então o que ele fazia? Lá no Mateus 5, ele vê a multidão toda atrás dele, a multidão ia chegando, já ia sentando, porque tinha prazer em ouvir Jesus, porque ele tinha uma autoridade diferente, era diferente dos fariseus, dos sacerdotes da época, e tudo, ele tinha, tinha o poder do Espírito Santo, porque ele orava muito, e ele buscando muito de Deus, ele tinha muito para dar, muito para ensinar, e as pessoas amavam ouvir. Então quando ele viu todo mundo sentando, ele subiu no monte, não era o culto, mas ele achou um monte para subir, para que todos ouvissem. Então é coisa linda. E para que ele fazia isso? Porque ele queria que isso que nós estamos fazendo hoje ficasse no coração de cada um, um aprendizado para a vida. E o que nós estamos fazendo é edificar dentro de cada um aprendizado para a vida. Como é que nós fazemos, como vamos viver lá? Eu vou fazer um resumo bem rápido sobre Mateus 5. Não precisa abrir, tá? Porque vai ser longo assim, eu fiz um resumo. Quando ele viu que sentava e tudo, ele passou a ensinar. Então o que ele ensinou, basicamente, no capítulo 5, que é o Sermão da Montanha, ele vai falar de muitas coisas. Lá ele diz assim, sobre os humildes. Você sendo humilde, o que você ganha? Você ser manso. Ele vai falando várias coisas a respeito. Eu estou só resumindo da preocupação de Jesus em nos ensinar a sermos humildes, a sermos mansos. Ele falava com os que choram, benditos que choram, né, aqui, porque no reino vão ser consolados, né? Benditos que têm sede e fome de justiça, sofrem tanta injustiça. A gente está vendo tanta injustiça no nosso país. Sim ou não? Não sou só eu não, né? Porque chega uma hora que a gente fica até nervoso, assim, né? Até fala umas coisas que eu não devia, né? Fala, como é que pode? Meu Deus, olha isso, como é que pode? A gente quer justiça. A gente quer justiça. Se fosse ver, torcer até o pescocinho lá, se desse, né? Aquela vontade, vou acabar com esse negócio logo. A natureza berra, grita, né? Mas aí ele fala assim, calma lá. Benditos que têm fome e sede de justiça. Só que a gente tem que lembrar que quem faz a justiça é Deus. Então a gente acalma, a gente amansa, a gente fica quieto. Não que não vai fazer nada, mas a gente entende que não pode fazer nada em termos de ir lá e torcer o pescocinho, né? Eu pensei que era só comigo, mas acho que é alguém que me pensa isso. Ele fala dos misericordiosos, aquele que tem compaixão da dor do outro. Fala sobre os pacificadores, os perseguidos. Olha quanta coisa, humildade, pacificador, manso, misericordioso. Então é bem contrário à natureza nossa, é ou não é? Porque a gente, como natureza, não é nada disso aqui, não. Então foi necessário Jesus ensinar, foi necessário Jesus explicar o que já devia estar claro. Mas ele falou, não, pera um pouco, eu vou avisar vocês. Olha, vocês têm que ser mansos, vocês têm que ser humildes. Na hora da briga da confusão, cai fora.
vai arrumar um encrenca, igual no trânsito, muitas vezes a gente vê gente brigando, vai lá e briga, o outro pega uma arma, mata, ou vira uma confusão. Por quê? Porque fazer a justiça não tem a paciência. E Jesus foi ensinar tudo isso para eles. Por que eu estou falando sobre aquilo lá? Nós já vamos entender. Sobre a edificação, sobre fundamentos, é que nós vamos falar hoje, tá? E depois também ele fala sobre nós sermos o sal da terra, a luz do mundo, que nós temos a obrigação de clarear aonde nós estamos, já falamos isso em outras pregações, aonde tem treva, a gente precisa levar a luz, porque nós somos a luz que brilha no mundo, aleluias. E para nós termos essa luz para brilhar, ou sal para salgar, para temperar os relacionamentos, nós temos que fazer isso que estamos fazendo hoje. Vir à igreja, ouvir a palavra, guardar no coração, adorar o Senhor pelo louvor. Olha o esforço dessas pessoas maravilhosas que vêm aqui para restaurar um louvor, que de vez em quando falhou um, faltou outro. Olha a turma, que equipe linda, pastor, parabéns. Meu Deus, meninas estão tremendo, sabe assim, a gente é todo mundo afinado, é tudo muito lindo. O esforço, porque é para Deus. A gente pode fazer pouquinho, mas tem que fazer com excelência para Deus. Eu estou fazendo pouquinho aqui, eu não sou aquela pregadora, uau, vamos lá ouvir que a pastora está vindo, né? Que a gente tem aquela expectativa. Mas eu procuro fazer com excelência aquilo que eu sei fazer. É isso. Por quê? Porque eu amo, meu Deus, e se eu puder ensinar aquilo que Ele quer falar através, já está de bom tamanho, a gente fazer cuidado, né? Ele fala sobre o adultério. Por que tem que falar? Porque tem gente que pensa que não dá nada não, essa coisa de adulterar. Então ele vai ensinando. É sobre vingança, sobre ter amor ao próximo. E ainda lá no Mateus, que ele fala também sobre orar pelos inimigos. Né? Ai, pastor, isso é difícil. Tem um inimigo ali, eu tenho que orar por ele. Eu ainda tenho que pedir por ele, pastor, esse não. Eu oro por tudo que você quiser, mas não por aquela pessoa tribulosa lá. Não, como que eu vou orar? Então Jesus diz, orai por eles. Coisa que a gente não consegue fazer. Então tudo que Jesus ensina é para o nosso benefício, porque ele sabe que a nossa natureza caída não consegue. Então por isso nós vamos aprender. E em Mateus 6, ele ensina como dar esmolas, que acho que é chegar e todo mundo viu, vou te dar R$1.000. Mas gente, eu estou dando para quem. Tem que mostrar o que está fazendo. Ele ensina isso. É na humildade, na simplicidade. São os ensinos dele. Aí ele fala sobre como jejuar, ensinou a oração do Pai Nosso, amém? Coisa mais linda, o Pai Nosso. Muitas vezes não sei porque a gente não faz essa oração sempre, deveria fazer direto, né? Sobre a ansiedade, por que a gente está ansioso? Acontece alguma coisa, eu fico desesperada, eu fico atormentando meio mundo. Ai, por que está me acontecendo isso? Porque eu tenho que pagar aquele gente, o que eu faço? E ele faz uma confusão. Um pouquinho. Vamos brincar assim, se você está em dívida, primeiro vamos ver, você planejou o seu gasto? Para depois ficar desesperado, por louco, pela ansiedade? Se você planejou, está tudo direitinho, aconteceu um reverso na sua vida, leva para Jesus, ó Jesus, eu não fiz nada, mas está acontecendo. Fala com Ele. Tira a ansiedade do seu coração, porque Ele é o Deus que supre todas as nossas coisas. Está com dificuldade financeira, está com dificuldade, apresenta. Ele é aquele que ouve, aquele que dá para nós as bases necessárias para o bom andamento da nossa vida. E aí, nós vamos agora entrar no estudo de que é fundamentos que governam a nossa vida, que vai ser em Mateus, e Mateus 7, 24 a 27, os dois fundamentos da palavra. Ele vai ensinar o que é fundamento, o que é fundação de uma construção de uma casa. Vão pensando, vai construir uma casa, eu já chego e já coloco aqui em cima, já dou uma cimentadinha aqui, já ergo a parede, já dou uma cimentadinha aqui, ergo a parede, é mais ou menos assim? Não. Fundação, né? Quem trabalha com construção sabe, né? E quem trabalha também, porque meu Deus, é óbvio, né? Então o que acontece? Você vai fazer a casa, você tem que planejar o que você vai fazer. Tem que planejar. E nós vamos olhar justamente porque tem que ter uma coisa sólida, tem que ter um alicerce profundo, tem que ter uma coisa enraizada. A boa árvore que aguenta o vento e o temporal, ela tem raiz profunda. A que tiver raiz rasa, ela
tomba. É sobre isso que nós vamos falar, na simplicidade do Evangelho, mas para a nossa vida do dia a dia. Então vamos lá. Em Mateus 7, 24 a 27. Se alguém quiser abrir, já abriu, sei como está, né? Amém? Posso continuar? Sobre os dois fundamentos. O Senhor Jesus, então, naquele dia que ele estava lá no monte, ele estava ensinando as pessoas. Quando ele se sentava com os discípulos, ele falou sobre isso aqui. Era Jesus ensinando o povo, como nós estamos fazendo agora, ensinando o povo sentado aí, a mesma coisa. Por que ele quis falar isso? Então nós vamos ouvir, vamos entender, porque é a palavra do Senhor Jesus Cristo, querido, para mim e para a tua vida. Amém? Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, tudo aquilo que eu falei antes, lembra? Que está lá em Mateus 5, 6, tem outras coisas que o Senhor ensinou, mas nós estamos pegando ali essa parte de Mateus. Tudo isso que você está ouvindo, essas minhas palavras, e pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele não ensinou em vão. Ele não ensina em vão. E eu não estou falando as coisas de Jesus aqui em vão. Nós estamos conversando para que você pratique essa palavra. Nós temos que exercitar. Sair daqui, deixa eu ver o que eu estou fazendo com o que Jesus manda fazer. Eu estou agradando o meu Senhor? Eu estou verdadeiramente vivendo aquilo que Ele quer que eu viva? Aí ele diz assim: como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada, construída sobre a rocha. Nós somos a casa, a rocha para nós é Jesus, amém? Aí ele fala assim: todo aquele de nós aqui, ele falava lá, mas para nós também, que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Ele chama de insensato, que não tem juízo, que não presta atenção nas coisas, não faz, né? Mais ou menos isso. E que edificou a sua casa na areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ó, os dois homens estavam construindo. Aqui está lotada de gente que está em construção. Eu estou em construção. Até morrer nós estamos em construção. Não pensa que já acabou. Ele é lindo. Ele nos dá oportunidade todos os dias para que a gente repense, para que a gente se arrependa de pecado no dia da ceia. Ele vai, ele sempre tem paciência conosco. Então, se você acha que já acabou, que já não dá mais, não esquece. Sempre tem vida a mais que Deus dá para nós todos os dias, amém? Então, os dois homens aqui que nós vimos, eles estavam edificando uma casa. Todos nós aqui estamos edificando a nossa vida em Jesus, tá? Mas o que acontece? O trabalho de construir era igual, não era? Para construir? O trabalho era igual. Os dois iam trabalhar para fazer a casa. Qual era o propósito dessa casa? Morar nela. Então está tudo bem, os dois tinham o mesmo propósito. Olha a diferença de pessoas em pessoas. Dois tinham o mesmo propósito. Só que um, ele avaliou. Um, ele refletiu. Um, ele pensou. Conhecimento faz diferença, tá? Se você ler mais a palavra, você vai ter mais sabedoria para ver aonde você edifica a sua vida. Se você não ler a palavra, você vai fazer do seu jeito. Pode ver, do seu jeito não vai dar certo. Do meu jeito não dá certo. Nunca deu certo do meu jeito, gente. Nunca. Eu me meter a bobinha, querer fazer uma decisão, fazer alguma coisa, não dá certo. Então eram dois construindo. O trabalho era o mesmo dia que as paredes, gente, era o mesmo trabalho, só que calculou. Ele olhou para você está num rio, você vai pegar e fazer umas casinhas lá no rio para você morar. Rio mesmo, já com a corrente. Aí você sabe que tem umas pedras, não tem? Onde tem perto de cachoeira, tem pedras e tal. Aí você quer uma casinha lá, você vai, e aí tem uma prainha também. Aí um escolheu fazer a casa sobre as pedras. O outro olhou a areia e disse: eu
construir, mas a areia é mais fácil. Vai cavar areia, né? Dá um jeito de botar as estacas lá e está tudo certo. A casa pode ser construída. Para você construir sobre a rocha, tem que cavar muito, dá muito trabalho. Para construir sobre a rocha, você não faz buraco de qualquer maneira, com uma pedra não, gente, faz. Mas ele optou, não, eu vou cavar fundo, porque ali eu vou estabelecer meu alicerce, e a minha casa vai ficar segura. Se você cava na rocha que é Jesus Cristo, aleluia, você nunca vai ser abandonado, desamparado. Depois veio tempestade, veio vento, veio chuva, veio inundação, veio alagação, tudo isso que nós estamos vendo aí, ó, na televisão, nas coisas. A casa do homem da rocha aí, ó, foi vento, foi água, foi tempestade, a casa ficou em pé. Quem está em Cristo, vem o vento, vem a tempestade, vem as coisas ruins, mas ele fala assim: meu Jesus é minha rocha, dele eu não largo, dele eu não deixo, dele eu não saio. Aí você balança, você quase cai, você chora, você ajoelha, você está quase acima, de repente você levanta e passa aquela tempestade. Aí vem o sol que brilha e de novo você está lá firme na rocha, aleluia. Aí vem aquele vento naquele outro da casa lá, da areia. Já a própria água já está desfazendo, porque a areia vai sendo levada. Então o fundamento naquela areia já vai ficando mole. Dá vento na casa, em cima, para lá e para cá, e vai fustiga, e vem água, vem tudo. A casa fez o quê? Foi balançando e caiu. É por isso que muitas das vezes nós caímos na tristeza, na dor, na angústia, e ficamos até, não vou falar que é depressão por causa disso, às vezes tem doença, alguma coisa, mas a gente vai ficando tão aborrecido, triste, tudo vai desanimando, vai ficando, em vez de ir para a rocha, ver o que você vai fazer com a tua vida, você fica na areia, lendo uma coisinha, vai para a internet, rola a internet, vamos rolar a internet, ai que legal, tem tanta coisa boa também na internet, às vezes até eu uso mesmo para dar risada. Sabe aqueles memes assim que você ri e chora, assim, de tanto rir, de bobice, que tem lá? É gostoso a gente brincar e rir, mas a gente vai ficando viciado e vai deixando as coisas do Senhor. Então é isso que vai virando, botar as estacas na areia, a hora que vier o choro para a tua vida e para a minha vida. Porque vem, não é, pastor? Vem. Na vida, o Senhor disse que nós teríamos aflição. Ele não disse que ia tirar tudo de quem era crente em Cristo. Ele só disse que passaria conosco. Para passar conosco, nós temos que estar agarrados nessa rocha, firme na rocha, pegando a palavra, levando para casa e estudando e buscando. Faz um momento de silêncio aí quietinho e reflete como é que é o teu dia da semana, de segunda a sexta-feira, da hora que você acorda, da hora que você deita. Vai pensando como é que é rapidinho, fecha o teu olhinho e medita. Segunda, das 6 até as 8 da noite, das 10, terça. Vai indo. Isso. Lá. Eu já vou dar uma sentida. Agora eu vou fazer a pergunta. Neste tempo todo que você pensou aí, quantas horas desse dia você verdadeiramente teve encontro com o seu Senhor e ficou na presença? Não precisa responder. Quantas vezes coube Deus no seu espaço? Quantas vezes você parou para meditar na palavra, que diz que é para meditar e praticar? Nessas horas todas, viu? Eu tenho certeza, porque eu também vejo um dia lá na semana que de repente eu meio que eu tenho. Nossa, no instantinho a gente é capaz de passar um dia tão tribuloso, tão corrido, tão cheio de coisa para fazer, que a gente deixa quase aí, sabe? O crente que não faz isso, sabe o que o crente faz? Ele está edificando na areia, ele levanta e fala: oh, bom dia, Senhor, obrigado, Espírito Santo, obrigado por esse dia, abençoe meu dia. Deus, cuida lá da minha família, cuida daquele tribuloso lá, aquela luta lá, Senhor, por favor, livre e guarda meu povo. Deus, por favor, cuida do meu carro, não deixa que ter acidente, nem incidente, e blá, já falou com Deus. Aí daqui a pouco à noite, já está dormindo, quase sentou lá e falou assim: obrigado, Deus, obrigado pelos livramentos, amém, glória a Deus, aleluia. Isso é intimidade com Deus. Mas a nossa cabeça acha que já está tudo certo, que já está construída a casa,
orei. Aí vem o vento, a perda, o luto, a enfermidade, o desemprego. Aí você está firmado lá naquele, obrigado Deus, vai Deus, vai Deus, vai Deus, vai Deus. Se você não leu e não sabe que Ele é capaz de fazer por você, você não suporta. Você não suporta. Estou me fazendo entender? É porque a palavra para ser aplicada, se eu não contar para vocês nesta palavra que me foi dada para Jesus, diante de Jesus, eu vou ser cobrado, porque Ele disse, é para ensinar que é para praticar a palavra. Eu preciso insistir nisso, irmãos. Se a palavra do Senhor precisa entrar na nossa cabeça isso. Às vezes Deus demora um pouquinho para nos responder, mesmo que a gente está na presença. Sabe por quê? Porque Ele conhece a nossa estrutura. E Ele sabe que precisa dar mais um jeitinho aqui, dar uma fortalecidinha lá, mostrar para você a sua fraqueza, te fortalecer, para Ele dar aquilo que você está buscando. Porque se Ele der antes da hora, você não vai fazer direito, você não vai saber. Então Ele que sabe todas as coisas, aguenta, Ele está trabalhando o fundamento, Ele está colocando em você o entendimento, a força dEle, o poder dEle, para na hora certa você saber o que fazer com tudo aquilo. Então, e é outra coisa que eu preciso lembrar de falar para vocês, tudo que o Senhor coloca de fundamento e que você mesmo faz para buscar, para fortalecer, Deus honra. Deus honra, Ele nunca vai te deixar na mão. Esse que é lindo, Ele vê o seu esforço, Ele vê a tua vontade, Ele vê o que você está buscando, Ele vê a intimidade, Ele fala, oh, olha aqui, olha aquela filha, aquele filho, olha aqui, está me buscando, Ele está falando comigo, eu posso ter conexão com Ele, eu posso responder o que Ele está querendo saber, Ele dá respostas, essas respostas te ajudam, me ajudam a caminhar e a ter vitória, amém, queridos, em nome de Jesus. Então eu vou voltar no negócio que até achei tão lindo, né, que o pastor falou sobre as questões assim do Pedro, né, que negou 3 vezes Jesus, e está aqui no meu texto, né, pastor, que eu quase até risado assim, meu Deus, do Espírito Santo Deus, né, mas eu quero que vocês, se vocês podem lembrar, ao mês passado, nós pregamos sobre Mateus 26, e eu falei sobre, né, eu trouxe a história de Pedro. Quem está lembrado sobre ele negar? Amém, amém, que bom, está guardado na mente, hein? Que bom, e no coração, né? Então eu me lembrei para dar exemplo, sabe, pastor, como nós já tínhamos falado sobre ele? Então o que era lindo de ver? Porque enquanto Pedro andava com Jesus, por que a gente precisa de fundamento? Porque quando Pedro andava com Jesus, ele andava confortável, encostado naquilo que Jesus fazia. Jesus era a proteção real, não era? Aonde ia saber que tinha ele ali. Era o Rei dos Reis, que era o Senhor dos Senhores, e que ensinava, ele andava por tudo, ele era ousado, tão maravilhoso. E quando Jesus começou a falar que ele seria morto e crucificado e ressuscitaria, que foi na época da ceia e tudo que foi isso, o que foi que Pedro falou? Não, Senhor. Ele falou assim, Pedro, ele falou assim, se for preciso nós morremos com você, eu morro com você, né? Lembra disso? Aí Jesus falou, Pedro, ainda esta noite, não vai longe não, você está acabando de dizer que morre por mim, mas nesta noite você vai me negar 3 vezes. Olha como Jesus conhece a nossa natureza. Ele sabia como é que Pedro era. Ele era arrojado, ele era teimoso, ele queria fazer as coisas assim do jeito dele, né? Ele era todo empolgado, né? Então, nessa história de empolgação, ele queria espera um pouquinho, vamos trabalhar esse fundamento seu aí, porque eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito para a tua vida. Quem crê que Deus tem propósito para cada vida aqui, para a sua vida? Amém? Se você levanta a mão e você crê, você está confirmando com Deus. Por isso que é preciso arrumar essa edificação, arrumar todo o nosso alicerce, para aquilo que Ele entregar na nossa mão, a gente ser capaz de fazer e sustentar. Amém? Então, Jesus sabia da natureza de Pedro. Você vai ainda me negar. Aí tá, Pedro, não, imagina, né? Pensou na cabeça dele, me perdoa, mas Jesus está meio doido, né? Não vou fazer isso, né?
Aí veio a tempestade. Veio a tempestade, veio o vento que fustigou. Qual foi a tempestade para Pedro? Quando Jesus morreu, o mestre estava morto, já não tinha visivelmente ainda, ele não sabia que ia ter quem ia mais defender ele. Lembra que eu preguei sobre isso? Que nós, depois das pessoas ao redor começaram, ele começou a ficar com medo daquele povo que crucificou Jesus, com medo que fosse acontecer com ele mesmo. Então veio o medo. Se ele confiasse de verdade em tudo que Jesus ensinou, ele não teria aquele medo, não é verdade, irmãos? Ele andou com Jesus. Se ele confiasse no que Jesus falou, ele não teria aquele medo. Mas ele tem medo, porque a gente tem medo. A gente tem irmãos. Agora, agarra com Jesus. Mas Jesus, tão bom com Pedro como é conosco, ele voltou depois, quando ressuscitou. Primeiro que ele foi procurar Pedro. Lembra? Para restaurar o emocional de Pedro, porque ele ficou envergonhado, ele ficou triste, ele ficou morrendo, que horror, eu neguei. Quando o galo cantou, como Jesus falou, e ele viu que ele tinha realmente feito contrário a Jesus e teve esse medo e fez isso e negou Jesus, ele se sentiu a última das criaturas. Quantas vezes nós nos sentimos a última das criaturas diante do Senhor? Por fazermos coisas que não poderíamos ter feito. Mas Jesus vem e fala: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então, porque quando ele vê Jesus resgatando a dignidade dele, resgatando, edificando ele, o fundamento dele, agora ele estava fundamentado, porque ele passou vergonha, ele enxergou que ele era capaz de errar, porque às vezes a gente é muito arrojado e faz tanta coisa, esquece que a gente depende de Jesus e acha que tudo depende de nós. Então ele foi tratado para compreender que não dependia dele, dependia da ação do amor de Jesus. Aí ele estava preparado para apacentar as ovelhas de Jesus. Olha que missão, olha que coisa linda. Foi entregue para Pedro, aquele que negou, foi entregue para ele a missão de apacentar. Para você e para mim, muitas coisas são entregues quando nós reconhecemos quem somos e quando nós deixamos a palavra do Senhor entrar em nós. Amém. Nós precisamos, por isso que ele diz que é mansidão, né? Misericórdia, que é humildade. Não precisa querer ser o primeiro, nem o segundo. Vai indo, vai fazendo. O Senhor vai honrando, o Senhor vai te levando, você tem que ir. Não precisa ficar se estapeando para ter lugar de ir, lugar nenhum. Não precisa ficar invejando o outro, tentando apagar o outro para você subir. Não precisa de nada disso, porque quando você está na rocha firmado, Ele nos faz a edificação e você pode vir o que for, não vai cair, você vai se aguentar, você continua, Ele honra e Ele te coloca no lugar que Ele quer. Amém, meus irmãos? Eu teria mais uns exemplos, mas assim, fica um pouco, né? Acho que passa um pouco, né, pastor? Eu não sei nem quanto tempo já foi. Mas olha assim, só quero falar, eu vou tentar fazer, todo mundo sabe a história de Daniel, né? Só para dar uma ideia. Daniel, ele foi para trabalhar para o rei Dario e ele foi colocado como chefe, presidente de vários grupos que o rei arrumou lá para cuidar do reino dele. E como ele se destacou muito, veja bem, quando a gente se destaca, o diabo já começa a sondar e querer atrapalhar a vida da gente, né? Ele se destacou, aí o povo começou a ficar bravo com ele. Não, esse daí nós temos que acabar com ele. Como é que a gente vai acabar? Não tem jeito, porque o rei gosta dele. Como é que a gente vai fazer? Como é que vai fazer? Só que eles observaram, porque era um lugar pagão, eles observaram que ele orava de manhã, de tarde, de noite. O que ele fazia? Ele estava fazendo o fundamento da vida dele, amém? Orava de manhã, de tarde, de noite. À tarde, né? De manhã, eu falo assim, 3 vezes ao dia. Era de manhã, ao meio-dia e na virada do dia, né? E aí eles viram isso. Aí eles foram cutucar o rei, aí falaram com o rei, faz um decreto aí,
Estou tentando ver se eu simplifico, ver se vocês conseguem me entender. Se eu embolar, pastor, me avisa, tá? Porque quero ser rápida. Então ele diz assim, vamos fazer o seguinte, baixa um decreto, que durante 30 dias, ninguém, e o rei fez isso, ninguém deve consultar outros deuses, porque eles tinham muitos deuses, né? Não deve consultar outros deuses a não ser você, ó rei. Então tudo era para dobrar diante do rei, tudo era para se render diante do rei. Claro que Daniel não ia fazer isso. Daniel continuou orando 3 vezes ao dia. Vindo ameaça, sem ameaça, ele continuou fazendo isso. Olha que coisa tremenda. Tá, bom, não tremendo assim não, porque teve umas coisas que aconteceram que daí foram lá e falaram para o rei, olha lá, nós temos Daniel, ele continuou orando, ele está se rendendo a você. Você não pode contra a tua própria lei. Então vai dar um jeito nisso. E o rei não queria sacrificar Daniel, porque ele gostava de Daniel. Mas aí ele pegou, teve que fazer. Aí foi mandar assim, bom, o próprio rei, se o teu Deus te brinca, eu estou falando bem simples, o teu Deus que te defenda, você tem o teu Deus, se Deus te defender, tudo bem, porque eu não gostaria de fazer isso, mas pela lei eu preciso. Entenderam? Vocês estão entendendo? Então o que acontece? Porque ele orava, ele não se deixou abater pela tempestade que veio na vida dele. E aí Deus foi glorificado. Por quê? Porque ele continuou orando e crendo. Ele continuou, mesmo indo, ele não negou Jesus. Ele continuou firme na adoração ao único Deus, Deus vivo. Eu estou aqui fazendo muito rápido isso aí. Falta bastante coisa para informar sobre essa pregação, né? Mas para dizer que o costume, o hábito dele de adorar o Senhor as 3 vezes do dia, ele não deixou. E ele não teve medo de morrer para negar o Deus dele. Lembra, nós estamos vindo para um tempo final aí do Apocalipse, que um dia talvez o crente vai ter que ver se vai negar Cristo ou não vai negar. Lembra disso que vem o anticristo? Então já vamos dando uma olhada aí, já falamos uma outra vez, vamos ser capazes de fazer isso ou não. Mas amigos, queridos, e eu gostaria assim, que vocês agora parassem para pensar, já vou finalizar, que vocês meditem. Bem agora, põe a mão aí no seu coraçãozinho, pensa bem, olha só para você, não olha para ninguém. E eu gostaria que você respondesse dentro de você as seguintes perguntas. Responda para você. A minha vida espiritual está baseada em prática ou apenas em conhecimento e raras vezes buscando ao meu Deus? Eu tenho a prática diária ou de vez em quando? Outra pergunta, eu tenho disciplina de todos os dias ter comunhão com o meu Deus, ou eu apenas tenho momentos com Deus? Momentos de uma oração rápida de manhã, momentos de uma oração rápida de necessidade só? Eu estou preparado, a minha fé resiste à pressão? A fé que eu tenho tem conseguido me salvar nas dificuldades, nas coisas que têm vindo sobre a minha vida? A minha estrutura está forte no Senhor para passar pelo vento e continuar confiando? São perguntas que eu quero que vocês levem para essa semana, que vocês meditem para ver o que precisa ser feito. Se isso não estiver acontecendo, Jesus é fiel e Jesus restaura tudo isso e Ele acolhe vocês para continuar edificando cada vida. Eu vou também agora fazer uma oração final, da forma como vocês estão. Se vocês quiserem e puderem, eu vou ler e vou dar um tempo que você repita no seu coração. Não precisa falar alto, só fala após mim se você quiser. Senhor, precisamos de força para enfrentar as lutas diárias. Senhor, hoje não pedimos crescimento, nós pedimos estrutura nas nossas vidas. Senhor, não pedimos expansão, nós pedimos fundamento na rocha, que é Jesus. Restaura em nós a
a disciplina da palavra. Restaura em nós a constância na oração. Restaura em nós o temor a Deus que sustenta a nossa casa espiritual. Senhor, que nenhuma tempestade nos encontre despreparados. Ó Jesus, que sejamos edificados sobre a rocha, que é o Senhor, o nosso Cristo, o Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Muito obrigada. Adore ao Senhor, essa é a última canção, nós vamos adorar Ele, exaltar Ele. Bendizer o nome do Senhor. Entra tudo aqui, tua casa está pronta, estamos esperando pra te encontrar, e é tua glória.
Senhor, por esta noite de louvor, de adoração. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada pelo Teu grande amor, que o Senhor resplandeça sobre nossa casa, sobre o nosso lar. E que durante esta semana, Senhor, ao irmos na nossa casa, ao estarmos lá, Jesus, que o Senhor esteja conosco, o Senhor esteja nos direcionando, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família. Enquanto fazemos a Tua obra, Senhor, que o Senhor possa nos proteger e proteger os nossos. Pai, nós te louvamos por este culto, nós te agradecemos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos levar em paz. Que a Tua graça, o Teu grande amor, o amor do Deus Pai, do Deus Filho, Deus Espírito Santo, estejam com todos nós durante todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.